Olá, eu sou André Anés, pastor da Igreja Batista em Quitaúna, e mais uma noite eu quero te convidar a meditar comigo nas Escrituras, e mais do que entender o texto com seu intelecto, com a sua racionalidade, eu quero te convidar a rasgar o teu coração, a tua alma, para entender esse texto com as suas entranhas, com o seu interior. Eu leio nessa noite o Salmo de número 70, na versão A Mensagem. Ó Deus, vem logo me resgatar, ó Eterno, vem logo ficar do meu lado, que caiam sobre si mesmos os que querem me pegar, que os que desejam a minha queda sejam enviados para um beco sem saída. Tu os fazes sentir o gosto do próprio veneno, das fofocas que vivem cacarejando. Mas que aqueles que procuram por ti cantem e celebrem, que todos os que amam teu caminho de salvação digam sempre: Deus é poderoso. Mas eu necessito de ti, eu estou arruinado. Deus, vem rápido, vem logo ficar do meu lado, corre para me resgatar, não percas um minuto, ó Eterno. Quero falar nessa noite sobre a experiência do desprendimento pessoal. É muito comum, nos momentos em que as pessoas estão passando por processos de dor, como o luto, a tristeza da perda de um emprego, um problema grave familiar e uma série de situações ruins nas quais nós somos interpelados pela vida, é muito comum que nós tenhamos um olhar de muita compaixão e nós nos relacionemos com essas pessoas dentro desses contextos de uma maneira muito automática, no sentido de trazer conforto, de trazer consolo, de dividir o nosso tempo, de dar um colo, de dar um ombro, de chorar junto, inclusive. Porém, é muito mais difícil quando nós presenciamos e vivemos um tipo de situação em que o outro, o nosso próximo, ele vivencia um momento de sucesso, de felicidade, de alegria. Normalmente, quando a alegria e o sucesso alheio acontecem próximos de nós, é muito mais difícil a gente se compadecer e se alegrar com aquele que se alegra. Chorar com o que chora é algo que não é muito complicado, mas se alegrar com o que se alegra é um pouco mais difícil. E isso acontece pela seguinte razão, porque nós somos pessoas muitas vezes narcísicas, a gente olha muito para o nosso umbigo, a gente olha muito para as nossas situações, para as nossas coisas, para os nossos contextos, para o nosso sucesso. E quando a gente vê o sucesso do próximo, a gente automaticamente se pega dentro de uma lógica em que eu olho para o sucesso alheio e fico querendo olhar para mim mesmo, olhar para o meu umbigo e perceber que poderia ser eu ali tendo aquele sucesso, poderia ser a minha família tendo aquele sucesso, poderia ser os meus participando da alegria que esse próximo está participando. E nós nos tornamos, de certa maneira, incapazes de nos alegrarmos com os que se alegram, de genuinamente, de uma maneira autêntica, verdadeira, sem nenhum tipo de segunda intenção, sem nenhum tipo de olhar egoístico para nós, nos alegrarmos com aquele que está feliz, contente com o sucesso de um bem adquirido, com sucesso profissional, com sucesso em alguma área ali da sua vida. É muito interessante que o salmista ele mostra para nós uma outra proposta, um outro caminho. E ele diz assim, que aqueles que procuram por ti cantem e celebrem. Que todos os que amam o teu caminho de salvação digam sempre: Deus é poderoso. Então perceba que em relação aos outros, ele diz para que esses procurem pelo Senhor, que cantem, que celebrem. Ele ainda os incentiva a tal feito, né, diante dessa boa situação em que eles se encontram, né, diante da vida e do seu relacionamento com Deus. Que todos que amam os teus caminhos possam dizer: Deus é poderoso. Mas ele faz questão de colocar aqui um mas. Ele diz: mas eu necessito de ti, eu estou arruinado. Em outras versões, ele diz que ele é pobre, que ele está necessitado. Então, muitas vezes, essa nossa dificuldade de nos alegrarmos com os que se alegram, o que tem de oculto aí dentro da nossa alma, é que nós temos o nosso eu de maneira exacerbada e elevada. E nós queremos nos colocar nas nossas relações de uma maneira tal em que a imagem que nós temos de nós seja projetada para que os outros percebam também o quão bem nós estamos.
E isso é um grande erro, porque isso é uma maquiagem no nosso eu, porque em muitos momentos nós não estamos bem, nós não estamos felizes, nós não estamos a ponto de dizer, de glorificar a Deus, de cantar a Deus simplesmente. Nós estamos muitas vezes como salmista, pobres, necessitados, carentes, arruinados. E um passo para a gente se libertar do nosso ego e poder se alegrar com os que se alegram é justamente reconhecer a nossa fragilidade, reconhecer em que lugar nós realmente estamos naquele momento. E dizer como o salmista diz, de uma maneira bem clara e desprendida pessoalmente de si, desprendida do seu ego, desprendida do seu eu, dizendo, olha, vocês façam isso, mas eu estou necessitado, Senhor. Vem logo me resgatar que a casa caiu. Eu estou arruinado, eu estou pobre, eu estou desesperado. E é justamente quando a gente tem uma imagem honesta, uma leitura honesta de quem nós somos, de como nós estamos, é a partir desse horizonte, dessa autenticidade, dessa honestidade, dessa verdade em relação a quem nós somos e sem nenhum tipo de milindre, podermos expressar quem realmente nós somos e como nós estamos, tanto para nós mesmos como para os outros. É justamente nessa situação da vivência, do desprendimento pessoal de nós, é que nós seremos capazes de genuinamente nos alegrar com aqueles que se alegram. Do contrário, a gente vai ficar pensando, puxa, mas podia ser eu. Puxa, mas esse sucesso podia ser meu. Se eu tivesse feito isso, eu podia estar nessa posição. Não! A espiritualidade bíblica não nos leva para esse olhar para com o outro em que a gente se relaciona para se voltar para nós. Não, a gente se desprende de nós, a gente se coloca no lugar de honestidade perante Deus, perante o próximo, perante a nós mesmos, e a partir desse horizonte é que nós construímos um tipo de relação com o próximo na qual a gente, de maneira genuína, chora com o que chora e se alegra com o que se alegra. Que você possa se desprender pessoalmente de si, que você possa se desprender de si mesmo, que você possa colocar o seu ego, que nós possamos colocar os nossos egos no seu devido lugar e sejamos, pois, autênticos, verdadeiros para com Deus, podendo correr para os braços do Senhor e dizer, Senhor, precisamos de Ti. Mas mesmo precisando do Senhor, estando em estados muitas vezes de carência, de pobreza, de lugar de ruína, que isso não nos impeça de olhar para o próximo e, se porventura ele estiver bem, que a gente tenha um coração desprendido para nos alegrarmos genuinamente com aquele que está alegre. Te convido a orar comigo. Pai, queremos poder nos alegrar com os que se alegram. Por isso a gente submete o nosso ego, o nosso eu ao Senhor. Que haja verdade, autenticidade, que sejamos transparentes e possamos, de fato, sermos pessoas honestas em relação a quem nós somos. Que não coloquemos em demasia o nosso eu num lugar alto, Senhor, num lugar indevido. Que possamos considerar os outros superiores a nós mesmos. Amém, amém e amém. Deus abençoe a sua vida.